Olá, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Estamos aqui no Professora Ellen Carneiro, nosso Instagram, não é? Onde eu tento compartilhar com vocês experiências, tento compartilhar com vocês realmente as minhas vivências e adquirir também as experiências de vocês e as vivências de vocês. Hoje nós estaremos, na verdade agora, não é? A minha empolgação. Nós estaremos com uma live sobre um dos assuntos dos quais eu mais me orgulho, que é justamente o ensino do direito nas escolas. E o meu amigo, presidente da comissão da OAB, que na 12ª subseção, para quem não sabe, eu sou uma conselheira da ordem. É ele! Chamando o Matheus. Tudo bom, Matheus? Tudo jóia, boa noite, prazer estar aqui com você. Como eu sempre me refiro, minha eterna mestra, prazer estar aqui. Show! Você está me ouvindo bem para a gente testar direitinho? Eu tô. Você está me ouvindo direito também? Eu tô. Estou ouvindo direito, tranquilo. Pessoal, vocês estão chegando, quem está chegando aí, tem um sinalzinho aqui na live que parece um avião de papel, aqueles aviãozinhos que meu filho adora fazer. Aí, chamem seus amigos, porque com certeza o assunto de hoje é um assunto que interessa a todo o Brasil. Eu vou dizer assim, a escala é uma escala nacional. Nós vamos falar, obviamente, dos nossos trabalhos aqui na comissão da qual eu faço parte, e aí eu estou diante do meu presidente, que é o doutor Matheus. Matheus, eu vou te pedir, não é, para te tratar como Matheus, sem tanta formalidade, pode ser? Lógico. Geralmente aqui no meu espaço, nas lives que eu produzo, são lives bem com essa vertente, né, para que as pessoas possam conhecer. Então, sem tanta formalidade, muito embora a gente se trate de doutor, de doutora, aqui eu peço perdão assim, para aqueles que esperavam, né, uma maior formalidade, mas eu acho que flui melhor a conversa com a proximidade que nós temos. E aí eu vou falar um pouco do Matheus para vocês. Vou apresentar o Matheus, depois ele fala mais um pouco dele mesmo. Fala de mim, né? Quem está aqui, quem não me conhece, eu sou a professora Ellen Carneiro. Depois eu falo um pouco como que essa live foi projetada, né? Mas eu quero agradecer, antes de mais nada, Matheus, porque você aceitou de pronto o meu convite, não é mesmo? E eu, como professora que fui no dia sua, estou extremamente honrada, porque nesse momento eu estou diante do presidente da minha comissão. Então, assim, né? É quando o discípulo até mesmo supera o mestre, não é assim? Então, é uma alegria muito grande. O Matheus, gente, ele é um advogado, um jovem advogado, que tem uma linha mais voltada para o direito de família, o que também muito me agrada, né? Eu estou vendo que está tendo uma interferência de som, vou tentar baixar aqui um pouco. Estão conseguindo me ouvir melhor? Está sendo tranquilo? Acho que agora fica melhor. Estão ouvindo melhor? Sim, sim. É que nesse iníciozinho que a gente tem que aproveitar. Então, o Matheus, ele é um jovem advogado e muito atuante. E tem essa paixão, que é uma paixão em comum. Nada como uma paixão em comum para unir as pessoas, né? Uma boa causa. Eu acredito que a nossa causa não é nem só boa, é uma excelente causa, que é transmitir o direito para os adolescentes, para os jovens, não é? Aqui, não apenas de Campos, do Goytacazes, a cidade onde moramos, mas também em cidades adjacentes que compõem a 12ª subseção aqui, Campos do Goytacazes. Aí me corrija, Matheus, se eu estiver errada. Vamos lá. A gente está aqui, Campos é a sede, mas temos São Francisco de Itabapoana, né, onde sou procuradora de carreira. Nós temos Italva, nós temos São Fidélis. Não, Cardoso Moreira e São João da Barra. São João da Barra. São Francisco, São João da Barra, Italva e Cardoso. Isso. Tá, São Francisco, São João da Barra, Italva, Cardoso e Campos, né? Que é uma cidade média, então até o número de advogados e advogadas aqui
é bem maior do que nas adjacências, mas o trabalho da nossa comissão alcança essas outras cidades também. Então, eu já apresentei Matheus como jovem advogado, presidente da minha comissão, né, que é a comissão do meu coração, que é a comissão que se chama, gente, OAB Vai Escola. Agora, Matheus vai falar um pouquinho mais dele para vocês. Bom, novamente, né, para quem está chegando agora, queria agradecer a Ellen pelo convite de estar aqui com ela, falando sobre esse tema, né, que muito nos agrada, né, a questão não só da nossa atuação da OAB Vai Escola, mas também do próprio ensino do direito nas escolas, mas a gente vai estar abordando isso daqui a pouco. Como a Ellen disse, né, eu fui aluno dela de Direito Constitucional na Faculdade Cândido Mendes, e perdão a todos os meus outros mestres queridos do coração, mas Ellen tem um lugar especial no coração, né, porque não apenas como uma excelente professora, e aí todos os alunos dela podem falar disso, não somente eu, uma grande amiga, uma grande advogada, não à toa hoje estamos juntos aí nesse trabalho, junto com os nossos outros companheiros, que diversos estão aqui, eu já estou vendo aqui pelo chat, eles falando que estão com saudade da comissão, das nossas idas, todos nós estamos. Esse novo normal que a gente vai entrar agora ainda não é uma coisa que muito me agrade, embora necessário, né? Porque realmente a gente fica com saudade. Mas, como a Ellen falou, né, eu tenho uma linha mais voltada ao direito de família, sucessões, direito civil, e ela também lecionando essa matéria agora na faculdade, né? Então a gente ainda tem mais isso em comum, agora essa paixão. E realmente é um prazer muito grande estar aqui com você para falar da nossa comissão, para falar desse trabalho, falar do que a gente pode estar desenvolvendo, não só a nível de comissão, mas no próprio Brasil, né? O que poderia e o que já está sendo desenvolvido nesse sentido. Exatamente. Aí, Matheus, só fala um pouquinho para quem está chegando, que conhece você e não me conhece. Você já disse, né, que eu fui sua professora e hoje um dos meus maiores prazeres mesmo, uma das minhas maiores felicidades é estar com você, estar com o Jean, né, Amanda e tantos outros que foram meus alunos e hoje são meus colegas de profissão. E estou na Cândido Mendes há 10 anos, mas comecei como professora de Direito na Universo, em campus, em outubro de 2002. Já estou caminhando para 18 anos como professora, o mesmo tempo que tenho como procuradora de carreira do município de São Francisco de Tabapuana. E o serviço da Procuradoria é o serviço voltado para o direito público, o que traz até mesmo mais experiência para as minhas aulas, eu acredito que, né? E isso me deixa bastante feliz. Só que hoje é dia de nós celebrarmos. Eu sei que tem sido momentos bem desafiadores, estamos isolados, eu estou sentindo muita falta do trabalho da comissão aqui, aí das escolas, mas hoje é dia de celebrar essa comissão, que para mim é uma das mais importantes, mais nobres da OAB, sem desmerecer nenhuma outra. Todos são igualmente relevantes, mas puxamos sardinha para a gente, porque a gente sabe do valor. E aí, eu quero que você fale um pouco sobre o que é essa comissão e quais os objetivos da comissão. Bom, inicialmente, antes de falar propriamente da comissão, eu gostaria de agradecer ao nosso presidente Cristiano Miller pela total liberdade que sempre nos deu de atuação dentro da comissão. Quando estávamos para iniciar esse triênio, né, 2019-2021, que nós pensamos com o Cristiano sobre a intenção de reativar esse trabalho, mas com uma outra proposta, de realmente colocar uma pujança nisso aí, Cristiano nos deu a carta branca, como vem dando até hoje, para que a gente pudesse desenvolver isso. Então, muito do nosso sucesso se deve também a essa liberdade. Né? Em tempos, hoje em dia, em que muito se fala de cartas brancas que não foram assim, pelo menos nós pudemos ter esse trabalho para que isso pudesse ser desenvolvido. E, bom, o trabalho da nossa comissão, OAB Vai Escola, né, consiste em quê? De uma forma, né, resumida, mas consiste de idas de advogados voluntários, né, nós todos enquanto voluntários, a escolas de ensino fundamental e médio para um bate-papo com os alunos. Eu nunca gosto de que quando eu conversei com todos os nossos membros da comissão antes do início do trabalho, eu sempre procurei deixar isso muito claro. Eu não gosto de falar palestra.
Sempre é um bate-papo com os alunos. Por quê? Porque nós temos que nos aproximar da linguagem deles. Você sabe, Nela, que nós fomos em diversas escolas diferentes e como os públicos são muito diferentes, uma vez tem, em uma situação pode ter ensino fundamental, numa outra ensino médio, a gente tem que ir se adaptando. Nós tivemos até alunos do Fundamental 1, né? Você teve que falar sobre Liga da Justiça e tantos outros assuntos, a gente teve que ir se adaptando. Mas o objetivo principal com essas idas é o pleno desenvolvimento desses alunos enquanto cidadãos, né? Um preparo para o exercício dessa cidadania e também, por que não, uma qualificação para o trabalho. Não só o trabalho no sentido da gente puxar a sardinha para o nosso lado, a nível do direito. Obviamente que nós procuramos explorar todos os benefícios que essa carreira nos deu através das nossas histórias pessoais, que a gente sempre fala, mas, na verdade, de qualificação para um trabalho, de estímulo em qualquer área que o aluno deseje seguir. Então, tendo como base o nosso artigo 5º, mas não estando presos somente a ele, até mesmo por ele falar dos direitos fundamentais, ele nos dá uma base. Nós falamos do funcionamento dos poderes, mas, através disso, e com uma linguagem clara, próxima dos alunos de cada escola que a gente visita, nós buscamos isso, desenvolver a cidadania. E eu acredito que, resumindo, nosso objetivo, seriam 3 objetivos básicos. Reduzir desigualdades sociais, despertar na consciência desses adolescentes as suas responsabilidades e estimular um futuro profissional promissor, que muitas vezes, muitos deles não têm o menor estímulo. E eu acredito que isso é uma das coisas mais importantes da nossa atividade. Sempre procuro dizer que se em cada ida nossa a uma escola nós tocarmos um aluno, eu estou saindo completamente satisfeito ali daquele lugar. E nós, obviamente, você sabe disso tão bem quanto eu, quanto o Jean, quanto os demais, nós tivemos muitas provas maravilhosas e agradáveis da gente ver que realmente esse trabalho estava valendo a pena. Então, puxando carona dentro do que você falou, me perdoem os outros colegas de outras comissões, todas têm a sua importância. Mas eu acredito que dentre as comissões, porque nós temos comissões temáticas, né? Dentre as comissões que não são voltadas exclusivamente a nós, advogados, como outras que nós temos dentro da OAB, digo, das comissões voltadas à sociedade, né? Eu, particularmente, acredito que o papel da OAB Vai Escola, funcionando, né, efetivamente, como a gente procura fazer funcionar, é uma das coisas mais importantes que a OAB e nós, enquanto advogados, podemos estar contribuindo para a sociedade. Não só do futuro, é do presente, porque começa agora. Isso aí. E aí você tocou nos objetivos, né? Esses objetivos, eles são muito almejados pela comissão, nós fazemos com carinho, né, meu amigo? Nós fazemos com muito carinho. Cada visita é de verdade empolgante. Dá até o frio na barriga, não é? Antes da gente começar a explanar, a trocar ideias com os alunos, não é mesmo? Porque nossos objetivos estão aí, dentro dos objetivos, vou citar, né, como professora, eu não posso jamais deixar de citar, que é ensinar o básico. Pelo menos o básico, né? Porque o que nós temos realmente como experiência para contar é que o básico não está sendo ensinado devidamente nas escolas. Daí a relevância, a importância de uma comissão de jovens advogados, outros nem tão jovens assim, mas jovens no espírito, porque é o que procuramos ser sempre. Importante é ser jovem na mente. Não é? Nós queremos inspirar essa geração de jovens, não é? O nosso papel é muito mais do que aparecer, estar ali e demonstrar que somos importantes para a sociedade, temos uma carreira, nós queremos inspirar. Porque essa base do direito e o que temos levado é muito precioso, pode parecer singelo, não é? Se algum doutor, pós-doutor, assistir um dos nossos encontros, pode, né, por causa do academicismo, olhar e falar, nossa, mas que coisa simplória. Mas é no simples que se ganha, não é mesmo? Porque, afinal de contas, não adianta nada falar e o outro não entender.
a boa comunicação e um advogado, uma advogada precisa saber se comunicar. Quanto mais uma comissão como a nossa, que lida com nós temos que nos comunicar com o nosso público, né? O nosso público é esse. Nós temos que saber falar até mesmo a linguagem deles. Isso é bastante proveitoso para nós, porque eu creio, Matheus, que seja de desenvolvimento até pessoal, né, meu amigo? Porque a gente, entre aspas, a gente desce aquela escala onde nós estamos já, vamos dizer, somos graduados, pós-graduados, mestres, e olhamos nos olhos daquelas pessoas tão novas, não é? E tentamos falar de acordo com o que eles venham entender. O que tem sido um grande sucesso, e eu creio que o que temos feito aqui vai reverberar para outras gerações. Eu tenho certeza que Deus tem usado cada um de nós da comissão para que a gente possa realmente despertar sonhos. Porque essa professora que fala com vocês, um dia eu não estava no trabalho da comissão, eu fui chamada, eu acho que vale a pena trazer isso agora. Foi um dos motivos, inclusive, que fez com que eu aceitasse de pronto fazer parte da comissão do meu querido Matheus, né? Foi que eu já estive numa escola estadual de beira de estrada. Eu tenho uma amiga que é professora de geografia, cheia de sonhos, querendo despertar seus alunos. E ali estava o ensino médio, o 3º ano do ensino médio, esperando por mim. E eu fiz uma palestra motivacional, antes de mais nada, para despertar. E ao final eu fiz uma pergunta. Quem aqui tem um sonho e deseja contar? E de uma plateia de mais ou menos umas 40 pessoas, 40 adolescentes, ninguém tinha sonhos. Ninguém levantou a mão e falou nada. Então, aquilo mexeu muito comigo, porque eu pensei, o que eu posso fazer para que essa geração que está tão sem sonhos, por conta da realidade em que está inserida, obviamente que sim, não é? O que eu posso fazer para despertar, para ajudar? E ao final daquela palestra, uma jovenzinha muito tímida me procurou e falou: professora, aquilo que você disse, que quando você era adolescente, era muito tímida e depois mudou, e você fez direito e se tornou professora e hoje não tem nada de tímida, sou eu. Ela falou comigo, sou eu. Então, no meio daqueles 41, veio conversar comigo. E ela falou, eu vou me inscrever no vestibular de Direito. Então, assim, isso não tem preço fazer isso. Nós não vamos saber, que tem coisas que a gente vai saber só na eternidade, né? Nós não vamos saber exatamente os frutos. Alguns vão aparecer e a gente vai saber. Mas nós não vamos ter noção da amplitude desse trabalho. Então, é um trabalho muito digno, realizado realmente com muito carinho, e eu acho que o objetivo principal é despertar essa geração, inspirar essa geração, trazer de forma muito simples os direitos e deveres, as noções de cidadania. E o que eu gosto demais da nossa comissão é quando os meus lindões, não é? Que são os jovens advogados, pega o microfone, aí eu fico toda boa, toda feliz, né? Pega o microfone e fala como foi fazer o curso de Direito, chegar até o curso de Direito, né? As dificuldades que passaram. E aí, nossa, isso é sensacional, porque aqueles juniores, aqueles adolescentes, aqueles jovens se inspiram realmente porque vê alguém, né? Que está começando na profissão. Então, isso me deixa super feliz. Eu fico igual... eu estou na fase da minha vida que meus alunos são quase meus filhos, né? Eu olho assim, aquela felicidade, né? Com ver vocês crescendo ali como pessoas, se desenvolvendo também. E aí, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vale a pena, até para que as pessoas se motivem, quem não participa da comissão, que queira, né, chegar para perto da gente, o advogado, para contribuir. Eu quero que você conte, foram muitas experiências, né? Muitas as experiências. Mas eu quero que você conte uma que te marcou, assim, particularmente. Pode contar com detalhes, meu amigo, que a gente está aqui para isso. Vamos abrir nosso coração. Deixar. Não, inicialmente, fazendo só um adendo, eu acredito que muito também do sucesso se deve à composição da nossa comissão. Porque quando nós estivemos buscando montar, quando eu e Jean começamos a conversar sobre a questão de composição da comissão, claro que inicialmente nós pensamos em amigos. E por que isso? Por que isso? Tem um motivo muito especial.
obviamente, amigos que são extremamente competentes, inicialmente, claro e evidente. Mas nós estávamos lidando aquilo ali como um sonho que nós estávamos conseguindo concretizar. E um amigo, quando é seu amigo de verdade, ele embarca nos seus sonhos. Então, por isso mesmo que nós partimos daí, na composição inicial, pelo menos. E com o trabalho dando certo, graças a Deus, aí novas pessoas foram querendo participar, o que muito nos alegrou. Queria só fazer esse adendo. Mas, a nível de experiência, como você está me pedindo, obviamente temos várias. Cada um de nós tem uma que pode contar. Mas eu acredito que eu citaria da nossa primeira ida. Por quê? A primeira ida que nós fizemos, você vai se recordar, foi num sábado. Foi um sábado letivo no Instituto Renner de Ensino, que eles estavam fazendo um sábado letivo com alunos eu ainda me confundo um pouco com esse negócio de ano do fundamental. Para mim é quinta série. Eu ainda, né, na quinta série, ao terceiro ano. Do sexto ao nono ano. Sexto a nono ano do fundamental e o ensino médio. Seria um sábado letivo dedicado à cidadania e eles queriam estar contando com a gente para isso. E como nós iríamos fazer a primeira visita, era tudo muito novo ainda, obviamente batia aquela questão de vai dar certo, não vai dar certo, será que o jeito que a gente está pensando em fazer vai realmente atingir o público e tudo mais e tal. Inicialmente eu comecei a ver que o público estava sendo atingido quando nós abrimos para a parte de perguntas e era uma pergunta atrás da outra, você se lembra disso muito bem. Mas eu acho que o principal para mim foi eu naquele nervosismo, foi, não foi, será que foi bom, será que vale a pena, a gente tem que mudar alguma coisa, será que vale a pena a gente estar se metendo nisso, se envolvendo nisso, e tal, e etc. Quando veio um rapazinho de uns 12 anos, 13 no máximo ele tinha, e ele virou para mim, primeiro ele já deu a porrada e ele falou assim, tio, eu falei, já começou bem ali, no momento, falou assim, tio, eu queria te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, olha, eu queria ser professor, mas agora, depois de ouvir você falando aqui, eu quero ser advogado também. Dá para ser as duas coisas? Eu falei assim, meu filho, não só dá, como eu e você estamos na mesma. Porque se eu já tinha essa vontade, você agora acabou de me fazer perceber que o caminho é esse. Então, a partir dali, Ellen, eu acredito que a nossa primeira... Claro que a gente teve momentos muito emocionantes, como algumas outras escolas, e algumas de interior que a gente foi, mas também aqui em Campos, onde a questão da perspectiva de futuro é muito baixa. Eles, como você falou, eles não têm sonhos. Eles não têm sonhos. E aí a gente vê que, pelo menos, desperta eles a tentarem buscar alguma coisa, a verem que eles não precisam se conformar em ter eternamente a vida que eles estão tendo naquele momento. Então, isso me marcou muito. Mas, claro e evidente, eu acho que a primeira foi o que realmente eu pensei, não, a gente está no caminho certo e a gente não pode parar. Pelo contrário, a gente tem que prosseguir. A sua eu já sei até qual foi, mas vou deixar você falar. Mas eu acho que, para mim, foi essa primeira nossa, foi marcante. Pois então, é óbvio que a primeira vez da reunião nossa, né, com o público, a gente não sabia muito bem realmente o que esperar. E eu quero até agradecer publicamente ao Leandro, o professor Leandro, que abriu as portas para a gente, da primeira escola. A gente não tem como deixar de agradecer, que foi o Instituto Renner de Ensino, aqui em Campos, que é uma escola particular, não tão conhecida como algumas outras, né? Mas foi a primeira escola que abriu as portas. E uma curiosidade, o Leandro tinha sido meu aluno na Universo. Há muitos anos atrás. Então, para ele foi muito legal estar comigo, estar com a gente. E eu me lembro muito desse dia, nunca vou me esquecer, porque a primeira vez a gente jamais esquece, né? De tudo que é marcante das nossas vidas, a primeira vez a gente jamais esquece. Eu esqueço que, eu não vou me esquecer também, que ao final, várias meninas quiseram tirar selfie comigo. Foi, lembro bem. Você lembra disso? Lembro.
E falando, você é muito linda, qual que é o seu Instagram, que não sei o que lá, eu quero ser sua amiga e tal, tal, tal. Aí eu, ai, gente, porque eu como mulher, eu tenho esse desejo também. Não que eu não queira inspirar os meninos, mas as meninas, não é? Podem olhar em Claro, mim um claro. modelo, né? E isso é muito maneiro, isso é muito legal mesmo, e motiva a gente até a prosseguir, né? E eu me senti, assim, muito enobrecida mesmo com esse encontro. Eu não me esqueço que eu acordei e pensei assim, porque foi logo de manhã, né? Acordei e pensei assim, que roupa eu vou botar? Por quê? Primeira coisa que vem na cabeça, vou botar que roupa. Hoje, por exemplo, pensei em colocar que roupa. Falei, vou botar uma roupa bonitinha, né, pra estar apresentável, uma roupa que eu gosto, confortável. E no dia, eu coloquei uma roupa bem à vontade. Eu lembro que é um macacão que eu tenho, todo colorido. Que eu falei, eu vou ficar com cara de professora, eu não quero ficar com cara de advogado. Eu senti no meu coração que era isso que eu tinha que levar, para que eles se aproximassem de mim, né? E eu me lembro que quando eu peguei o microfone, comecei a falar com eles, eu perguntei, vocês acham que eu sou o quê? Aí a maioria que estava no auditório, professora! Eu falei, isso mesmo. Era exatamente a imagem que eu Onde queria queria passar. chegar, né? E onde eu queria chegar, exatamente para quê? Para realmente criar essa proximidade com eles. E a minha experiência, falando de mim, né? Inesquecível, né, que me emocionou demais, foi ano passado, a nossa ida ao Liceu de Humanidade de Campos. Porque eu sou liceísta, eu fiz o ensino médio todo no liceu, e aquilo me arrepiou antes de ir, me arrepiou na hora que eu cheguei. Eu pedi uma aluna que estava do lado de fora para tirar uma foto minha na frente do liceu, que eu sou dessas, né? Eu quero tirar foto, eu quero publicar foto. E depois, quando eu vi a foto, estava um raio de luz sobre minha cabeça, que cortava todo o meu corpo. E Deus falou comigo, filha, é isso, olha só. Né? É uma honra de Deus. Né? Então, gente, fala, você ganha dinheiro fazendo isso? Não, mas isso me enriqueceu. Isso foi para o meu tesouro, e não é um tesouro que a gente possa contabilizar, é um tesouro do céu para a vida da gente, dos momentos inesquecíveis, mais valiosos. Um dos momentos mais valiosos da minha vida foi quando eu entrei no coisas que têm preço e coisas que têm valor, né? Isso, exatamente. Isso. Eu entrei no auditório do liceu, onde eu estive como adolescente, tantos dias, em várias palestras e vários eventos, de poesia, evento de teatro. O liceu foi muito assim para mim, né? Um colégio maravilhoso para mim na época. E ali eu estive, quando eu olhei para a plateia, estavam todos com a mesma blusa que eu usei no terceiro ano. Aquilo mexeu muito comigo, né? Que foi meu último ano no liceu, estavam todos, porque ali estava um grupo do terceiro ano. E é a responsabilidade enorme nossa, né? De estar levando o direito e até mesmo de firmar o entendimento de alguns ali que talvez estivessem com dúvida se iam seguir o direito ou não, né? E aí foi muito emocionante, vocês sabem disso, quem estava lá me viu. Foi um dia muito importante, a gente teve presença de representantes da OAB do Rio de Janeiro, né, da Ana Tereza. Ai, meu Deus, como o nome dela? Esqueci o nome da jovem advogada também do Rio de Janeiro. Você lembra do nome dela? Thaís, isso, a Thaís. Então foi um evento assim que me honrou demais. Algo que quem está de fora pode pensar, isso é uma bobagem, mas para a gente significa muito. Por quê? Da adolescente tímida que um dia eu fui, mas sempre estudiosa, sempre, né, batalhadora, sempre aguerrida com política, gosto de política até hoje, né? E o liceu me fez ser muito assim, né? Ali eu estava, eu peguei um microfone e naquele dia eu já me vesti de advogada. E por quê? Porque eu estava querendo dizer, olha, eu venci, né? Eu sou uma liceísta que venci. Então, assim, isso me marcou muito. A foto que eu tirei ali no salão da Baronesa, que eu tenho até hoje, vou guardar sempre. E foi um grande encontro, um grande encontro. E tem até gente no meu Instagram, alunos do liceu, que de vez em quando conversa comigo, né? Que me conheceram naquele dia.
E essas experiências, essa experiência também que eu acho que vale a pena contar, deixa eu só ver a hora aqui que eu estou controlando para a gente ganhar todos os minutos. É a experiência de Cardoso Moreira. Eu acho que nós dois precisamos falar de Cardoso Moreira. Sim. Né? Até agora a gente falou de campo, do Renner e do Liceu, né? Um colégio particular, um colégio público. Mas Cardoso Moreira foi algo assim que marcou muito a vida da gente, né? Porque nós estivemos em duas realidades em Cardoso Moreira, interessante porque foram dois colégios públicos, né? Mas realidades diferentes, realidades bem diferentes. Pela manhã estivemos num colégio muito grande, num auditório excelente, né, Matheus? Para um colégio público, que auditório sensacional ali, colégio estadual que tem ali em Cardoso de Moreira, um colégio grande que tem, eu sou ruim de guardar nome para lembrar do nome do colégio. Carneiro. Você sabe tudo, cabeça ótima, tá vendo? Baltazar Carneiro, isso. E ali foi um encontro sensacional, a comissão esteve ali, a gente teve o doutor Felipe com a gente, né, que é advogado criminalista, que eu não conhecia, gostei muito de conhecer, ele falou sobre o dia a dia, muito interessante também a fala dele, ele como local, né, ele como pessoa local, quando ele dizia, olha, eu sou de Cardoso Moreira, né, como foi muito importante. Lembro de uma dinâmica que eu fiz para eles escreverem uma carta para que eles vão ler só daqui a 10 anos, sobre o que eles desejam para daqui a 10 anos. Né? A gente deu jeito de botar uma música, você lembra disso? Lembro. Eu botei uma música. Então foi um momento assim, muito marcante, muito bonito nas nossas vidas. E quando foi à tarde, porque a gente almoçou em Cardoso Moreira, que o Felipe levou a gente, né? A gente almoçou até numa comidinha boazinha, caseira, no posto que tem ali em Cardoso Moreira. E à tarde a gente não sabia o que nos esperava. A verdade era essa, né? A verdade é essa. A gente não tinha muita noção. Conta um pouquinho, Matheus, como foi essa tarde? Eu falei da manhã, colégio arrumadinho. Pois é, não, a parte da manhã foi muito emocionante, mas foi meio que assim, dentro do que a gente já estava acostumado a fazer. Né? Quando chegou na parte da tarde, nós fomos para o outro colégio, pensando que seria mais ou menos ali, né? Fundamental 2, né? Que já é o pessoal que já está indo para o ensino médio, e o ensino médio em si depois. Quando fala assim, não, aqui está a turma de vocês, né? A turma que vocês vão fazer. Quando a gente entra dentro da sala, eram crianças do quinto ano, né? Quarta série. Isso, quinto ano. Quinto ano do ensino fundamental, crianças de 10 anos. E a gente olhou aquilo, olhou um para a cara do outro, e a gente pensando assim, não, como que nós vamos fazer agora? Mas, olha, eu vou te dizer, esta mulher, senhores, ela deu um 360 no negócio, começou a falar de Liga da Justiça, de super-heróis para fazer um paralelo com a justiça realmente, que eu sei que ela deixou os alunos todos assim petrificados. E ali eu vi, realmente, agora a gente não nega mais nada. Se a educação básica, como a própria Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, ela fala que a educação básica é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Eu falei, agora nós estamos preparados para tudo. Para qualquer uma dessas aí a gente pode agora partir. Mas foi muito bacana, foi muito bacana. Foi completamente diferente do que a gente tinha feito até então, sim, mas uma experiência muito enriquecedora de ter sido que ali realmente foi crianças, né? Não foi nem pré-adolescentes ou adolescentes, eram crianças. E a sala, era uma sala, né? Não era um auditório, era uma sala. Pequena, estava cheia. Empilhada de crianças olhando pra gente. Mas Deus é sempre bom, eu creio que Ele está o tempo todo com a gente, nos inspirando. E realmente foi isso. Eu falei, olha só, olha pra mim, eu sou a Mulher Maravilha, entendeu? Eu sou a Mulher Maravilha. E pronto. E assim foi. A gente teve que criar, a gente teve que entrar no lúdico, né? Para que eles pudessem nos compreender. E foi realmente algo extremamente marcante nas nossas vidas, assim. Ainda bem entra dentro, foi, né? Lógico, e entra dentro do que a gente estava falando. O objetivo, ele não é alcançado se a gente não adaptar a linguagem. Você tem que saber qual é seu público, né? Claro que ali foi uma coisa assim,
muito de improviso, que só a sua maestria realmente foi capaz de fazer render, mas Deus, assim... esse é o poder de Deus em mim. Não, claro, ele acima de tudo. Mas a gente realmente é adaptar a linguagem, você tem que saber para quem está falando. Deus tem cuidado da gente e foi um dia realmente muito marcante. Aquela galerinha gostosa de abraçar, né? A gente está vivendo a pandemia agora que não pode mais ficar se apertando, se abraçando. Ainda bem, Matheus, que a gente viveu isso. E eu espero que passe essa pandemia para que os trabalhos possam continuar, né? E aí talvez a gente tenha que palestrar de máscara, sei lá, a gente vai se virar, né? A gente vai se adaptar. A gente vai se adaptar. A gente vai se adaptar. E é do nosso perfil realmente, né? Essa habilidade de adaptação, porque a gente vai do colégio mais, né, mais arrumado até o que tem as maiores dificuldades, o mais simples, enfim. E aí, eu vou agora passar para um tema, a gente já falou bastante da comissão, que é a nossa comissão tão querida, as nossas experiências, né? E o Jean tá aí, né, Jean? Já começa a falar de tudo, ó. A Franciele não acha ruim não, Franciele, que já tá inspirando os meninos também. Aí, Matheus. Né? São os novinhos. Eu sou já coroa, gente. Eu começo a falar, já olho para mim igual realmente a tia Ellen, né? Assim, a professora Ellen. Mas falar do ensino do direito nas escolas, da importância desse ensino do direito nas escolas, até em cima da nossa experiência, o que a gente tem visto, o que você tem, em cima do que a gente já viveu, né? O que você tem para falar para nós? Olha, Ellen, a questão, eu penso o seguinte, de um modo geral, falando a nível de Brasil, me perdoem os que discordam, mas eu acredito que, de um modo geral, escolas, população, nós, população, vivenciamos a realidade da ignorância diante dos nossos direitos e deveres, de um modo geral, né? Generalizando. Nós, em geral, não sabemos, porque não fomos educados para isso desde cedo, né? E, em razão desse déficit educacional, nossa dignidade enquanto cidadão ela é constantemente violada no Brasil. Isso é um fato. Me perdoem aqueles que não concordam, mas eu acho que isso é um fato. E daí a importância não só do nosso trabalho, porque o nosso trabalho é um trabalho voluntário e muito pontual, né? Agora, eu acredito da importância de, sim, efetivamente se implementar uma questão de ensino do direito, sobretudo constitucional, né? O direito constitucional nas escolas, a nível de educação básica. Existem vários projetos, várias ideias nesse sentido. A que está mais avançada até é a do famoso projeto de lei 70 de 2015 do Senado, que é de autoria do Romário, que institui, né, o projeto visa instituir novas disciplinas obrigatórias nos currículos de ensino fundamental e médio, além da filosofia e sociologia, que muitas escolas de ensino médio já têm, mas o direito constitucional como disciplina obrigatória. E também no ensino fundamental. Isso aí. Esse projeto de lei, como eu falei, ele é de 2015, ele foi aprovado no Senado e ele foi encaminhado à Câmara ainda em 2015. E desde então está para lá, para cá, tramitando ali. Isso porque esse é o mais avançado, dentre todas as pautas similares que estão ali. Agora, o último andamento, até fui olhar sobre isso antes, né, antes da gente estar tendo essa conversa, o último andamento foi agora em maio de 2019, foi designado um novo relator, né, estava com o relator, foi designado um novo relator, se não me engano, o deputado Júlio Delgado, né, e o projeto está lá, parado ainda na Câmara dos Deputados. Eu, particularmente, acredito que isso seria fundamental. Cidadãos mais conscientes dos seus direitos e dos seus deveres fazem uma sociedade como um todo mais eficaz.
Obviamente que a gente não pretende interromper o trabalho voluntário que nós fazemos. Mas, repito, isso é uma coisa muito pontual. Seria necessário, a nível de governos, né, uma questão mais efetiva, realmente obrigatória, disciplinar. Porque até tem uma frase de um psiquiatra austríaco, Viktor Frankl. Ele faleceu já há alguns anos, mas ele foi sobrevivente do Holocausto nazista. E esse psiquiatra costumava dizer que a ignorância dos deveres sociais, ela nos leva a imitar o que os outros estão fazendo e a esperar que outras pessoas digam o que nós devemos fazer. E isso, acredito que parte muito dessa questão desse ensino, que seria fundamental. Nós sabemos que nós somos um país, em muitos aspectos, abençoado, por outros aspectos, extremamente atrasado. E aí não vou entrar em méritos de atrasos atuais ou antigos. Em alguns pontos, nós somos um país com 500 anos de atraso. Não estou falando de coisas efetivamente recentes, não. Não estou entrando entre debates de Lords Voldemorts e moluscos e o que quer que seja. Digo, a nível de nação como um todo, nós precisaríamos de um povo muito mais bem instruído sobre direitos e deveres, sobre Constituição. Né? Você, como professora de Constitucional, pode até falar disso muito melhor do que eu. Mas como Constituição. Porque se o próprio nome já diz, ensino básico, educação infantil, fundamental, que o nome ainda diz mais, e médio, eu acredito que seria básico que esses direitos, sejam os individuais ou coletivos, fossem apresentados desde muito cedo, porque o futuro se faz no presente. Não adianta esperar essas crianças crescerem e virarem adultos para tentar colocar alguma coisa na cabeça delas. Alguns podem até realmente passar a aprender, que enquanto vivos nós sempre seremos aprendizes. Agora, por que não fazer isso cada vez mais cedo? Efetivamente, adaptando linguagens e tudo mais, mas procurar colocar isso na cabeça desses alunos desde enquanto crianças. Eles vão ser adultos muito melhores. Consequentemente, uma sociedade muito melhor. Inclusive, não vou me alongar tanto nisso, mas tem um professor, o Júlio Hidalgo. Ele desenvolveu um livro chamado Constituição em Quadrinhos. Por que isso não poderia ser efetivamente implantado em escolas, ser um projeto a nível federal, realmente, que é uma forma, talvez, assim, mais propícia de poder estar passando isso para determinados alunos, dependendo da idade, sabe? Através dessa questão, quadrinhos, Constituição, esse ensino. Então, eu acredito que opções nós temos. O que efetivamente falta, e aí eu não preciso estar chovendo no molhado, todo mundo sabe disso, é vontade política, seja de quem for. Governos, não estou entrando em méritos, mas falta vontade política. Isso aí, eu acredito que a nossa nação ela tem muito, mas muito ainda a evoluir. Não vejo, não que eu seja pessimista ou descrente, mas não vejo certas coisas a curto e médio prazo. Agora, até qualquer coisa que seja a longo prazo precisa partir de um primeiro passo. Todo prédio começa de algum tijolo. Então alguma coisa tem que ser feita para que os frutos sejam colhidos. Talvez se não for a nossa geração que veja isso, dos nossos filhos, dos nossos netos, mas alguém tem que tomar a dianteira nisso. Concordo. E eu ficaria aqui horas chovendo, né? Orgulhosíssima do meu pupilo, que fala tão bem, se apropria tão bem de outros pensadores, né? Isso é tão legal, Matheus, de ver. Isso me deixa bastante feliz. E eu, como professora de Direito Constitucional, a visão é exatamente a sua. Né? Não tem nem muito o que acrescentar. Mas se eu pudesse falar algo, eu vou falar, né? Porque eu não vou deixar de falar. É que eu não sei... Eu acompanho política desde muito cedo. Eu me interessei por política com 11 anos, que foi na primeira eleição presidencial que eu acompanhei, vendo as eleições, vendo os programas, aquela propaganda eleitoral gratuita, que desde cedo
eu tenho interesse em ver, gosto muito e tudo mais. Mas o que acontece? Em mim foi despertado esse interesse porque eu tive mestres que despertaram. A minha mãe, ela é pedagoga. Olha a diferença, né? De você, a realidade. Né? O meu pai, ele foi jogador de futebol profissional, conhece muita gente, era um cara articulado para conversar, sempre gostou de ler jornal. Então, assim, eu tive a chance de... a gente não nasce do nada, a gente não vira advogado do nada, né? A gente tem uma história até fazer a faculdade de Direito e tudo mais. Mas aqui, ensino da Constituição, ele é básico em países desenvolvidos, em países bem mais desenvolvidos que o Brasil. As crianças começam desde cedo a ter noção de civilidade, né? Direitos, deveres, ter noção sobre o que há de mais importante em suas constituições. Isso para a democracia é fundamental, porque a gente só consegue participar efetivamente de um debate se nós tivermos informações. Não é? A gente abriu aqui para a gente conversar, porque a gente sabe do que a gente está falando. Nós sabemos do que estamos falando. Nós falamos do que vivemos, né? É totalmente diferente. Isso nos dá muito mais crédito do que falamos. Mas o que a gente vê? Que a vontade política, ela se afasta disso. Por quê? Porque para o político profissional, Matheus, interessa que o direito não chegue até as escolas, a Constituição muito menos. Exatamente. A Constituição muito menos. Porque é mais fácil realmente manipular, fazer realmente crescer a massa de manobra. E agora a gente está aí num ponto, daria até para uma live falar sobre isso, não dá tempo de a gente falar nos próximos 10 minutos que temos, mas estamos discutindo muito a questão das fake news. E aí é muito interessante quando a gente vai para as redes sociais e vê, e aqui eu não vou levantar bandeira pró ou contra governo, não é essa a nossa intenção aqui. Mas é interessante a gente, como cientista social, que somos cientistas sociais aplicados ao direito, aprendi isso com o professor Alner Carneiro, né, que me ensinou didática para o ensino superior, isso ficou muito marcado em mim. Nós somos cientistas, e aí nós, como cientistas sociais aplicados ao direito, nós observamos, até mesmo nas redes sociais, hoje a gente tem muito mais pano de fundo para observar a sociedade, através do Facebook, através do próprio Instagram, até mais o Facebook do que o Instagram, o que, pelo menos do que eu imagino, né? Assim, do que eu realmente consigo compreender. Que no Facebook as pessoas passam notícias para frente, que são notícias inteiras. São, por exemplo, o link do jornal tal, que não é nem uma imprensa oficial, a gente não sabe nem de onde vem, e passa. E são fake news. E muita gente não tem noção do que é o STF, e algo que tem me entristecido e me assustado, até fiz um vídeo aqui no Instagram sobre isso, é justamente o quê? De gente que usa suas redes sociais para pedir o fechamento do STF. Que usa suas redes sociais e vai para manifestações com bandeiras, com cartazes, com faixas, pedindo o trancamento do Congresso, o fechamento do Congresso, pedindo intervenção militar. E aí, é muito importante falar sobre isso, que essas pessoas estão completamente equivocadas. Eu não vou julgar que a maioria é maldosa e pede isso. Eu vou julgar que nós somos um país em que as pessoas não conhecem a Constituição. Elas não são moldadas desde cedo, porque quando a gente é criança, pré-adolescente e adolescente, somos pessoas em desenvolvimento. Estou diante de um familiarista aí, não é? Que estuda bastante o ECA, com certeza, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Ali é onde onde o terreno é mais fértil, não é verdade? Como você colocou. As mentes estão ainda se formando. É tudo mais, mais fácil chegar. Achei sensacional essa história de direito em quadrinhos. Eu acho que tem que ser assim a linguagem para criança, né? Para o adolescente, tem que ser a mais visual possível. Bem interessante. E essas crianças que se tornaram esses adultos que pedem hoje o fechamento do Congresso, que pedem hoje para acabar com esse Congresso, esses adultos foram crianças deseducadas, foram crianças que não tiveram acesso. Eu prefiro pensar dessa forma. O equívoco não é de agora. Oi? O equívoco não é de agora. Não fruto de... É antigo. Isso. Por isso que falar no liceu foi tão importante para mim, porque foi o liceu que trouxe para mim lições de civilidade. Foi onde realmente
fui moldada, né? Professores maravilhosos de português, literatura, história, até professora de matemática que sacrificava seus sábados para fazer aula de reforço com a gente. Nunca vou esquecer disso, né? Como que eu aprendi. Mas assim, Matheus, nós precisamos bater nessa tecla. A nossa comissão é importantíssima. Porque já que o Brasil não consegue, o Congresso Nacional é omisso, porque o Congresso Nacional está sendo muito omisso em vários pontos, e aí vem até mesmo ativismo judicial, quem é do direito aí, advogado, advogada, sabe do que eu estou falando, né? Os estudantes de direito já devem ter ouvido falar sobre isso. O que é o ativismo do judiciário? Quando o Congresso, que é a casa de leis, né, mor, onde é formada a legislação federal, que atinge a União toda, atinge o Brasil inteiro. Quando esse Congresso se aquieta, ele se acovarda muitas vezes, né? Vem o judiciário que precisa dar uma resposta. E alguns até falam, não, mas poxa, o Supremo Tribunal Federal fez isso. Porque o congressista não faz. O congressista, ele é pago e muito bem pago para fazer. Mas muito bem pago. Muito bem pago. Mas como nós estamos diante de uma sociedade que cresce sem conhecer os seus direitos e os seus deveres, que eu não estou me recordando muito bem qual foi a escola que a diretora pegou o microfone e falou assim, olha, é importante os direitos, mas os deveres também. Lembrando, tanto lugar que a gente passou. Foi lá em Cardoso. Foi lá em Cardoso. Foi Cardoso, né? Isso me marcou realmente. Da manhã. Isso, de manhã. Que tem os deveres também, de conhecer os direitos e conhecer os deveres. De respeitar o outro, até onde ir, os limites, até mesmo para liberdade de expressão. Né? Nada é tão ilimitado assim. Enfim, papo para outra live, né? Mas justo. Eu quero dizer que a gente está terminando, falta mais ou menos 5 minutos. E aí, a partir da live passada, eu estou fazendo uma brincadeira, assim. É um bate-bola rápido. Eu vou fazer 10 perguntas para você e você tem que responder rapidamente, tá bom? Tá bom, vamos lá. Posso começar? Não vou te constranger não, tá? Pergunta simples. Vamos lá. Vamos lá. Comida favorita? Churrasco. Perfume favorito? E é o meu aqui, que eu nem sei o nome aqui, é o Gentleman. É o Gentleman. E agora me diga, um livro que você gostou muito de ler sem ser do direito? Acima de qualquer suspeita. Tem a ver, mas é romance, né? É um romance. Um filme que você pode recomendar, que você gostou, que te tocou, que te trouxe crescimento, assim? Sempre O Poderoso Chefão, mas também Tempo de Matar. Tem a ver com questões muito estruturais que é importante. Eu falei de filme, mas a gente está agora, nessa pandemia, mais do que nunca vendo série. Tem alguma que você possa recomendar? Law and Order, Suits. Às vezes não tem como fugir, né? Me diz para mim é ótimo, diga para mim um lugar que você amou conhecer. Você nunca tinha ido e você amou conhecer. Gramado. Gramado, né? Muito bom, né? Uma saudade, Matheus. Meu padrinho. Um sonho que você tem para realizar nos próximos 5 anos. Conseguir colocar bons filhos nesse mundo que estão precisando. Faltam só 2 perguntas. Fala para mim quem escolheu seu nome. Minha mãe. Você sabe? Foi sua mãe? Minha mãe. E a última pergunta, como você chegou até a faculdade de Direito, assim? Rapidamente, assim, como você escolheu? Rapidamente, meu padrinho sempre foi inspiração para mim, tudo, Ademir Martins, saudoso Ademir Martins, e foi do cartório 13º ofício, e ele sempre me dizia isso e eu meio que lutava contra isso. Quando eu fui intimado para ser jurado na primeira vara criminal, antes de fazer faculdade, eu conheci o Bruno Gaspar, que até fez uma live com a gente recentemente na OAB. E dali para frente, Bruno foi assim, minha grande inspiração. Eu falei, quero seguir esse caminho. Muito embora eu não tenha seguido para o criminal, mas foi dali para frente. Então, tá bom. Eu aqui fechei as minhas perguntas e quero dizer para você, mais uma vez, muito obrigada
por ter aceito prontamente o convite da sua colega. Eu fui professora sua, né? Mas hoje eu tenho a alegria de dizer que você é um grande advogado, né? Eu já falei de você, de Amanda, e várias turmas minhas, né? Para inspirar o pessoal que ainda está cursando direito. E dizer para você que eu tenho certeza que essa live aqui foi muito significativa para pessoas que não conheciam os trabalhos da Comissão OAB Vai Escola, que de repente vão querer se aproximar. E eu quero deixar aqui o canal aberto, realmente, tanto do meu Instagram quanto do Instagram de Matheus, para que vocês possam fazer perguntas, para que vocês possam compartilhar ideias, temas até para a nossa comissão, porque às vezes, né, a gente não consegue alcançar alguns temas que o outro está pensando. Tem a criatividade. Daqui a pouco o nosso trabalho está voltando com força total. Então, colaboração é sempre bem-vinda. E dizer que eu estou com saudade de você, estou com saudade de todos, né? Tanta gente boa, que é até difícil eu for falar e esquecer de alguém, mas todos são muito importantes para a gente. Agradecer também. Você já começou agradecendo, eu vou terminar agradecendo o nosso presidente da 12ª subseção, o querido professor também, advogado, Cristiano Miller, que sempre abre as portas para a nossa comissão, está, né, sempre disposto a nos ajudar com o que for preciso, e estamos juntos. É um grande prazer poder participar dessa OAB, né? Valeu muito a pena a gente batalhar, a gente conseguir os votinhos, porque o nosso processo é democrático, né? Não poderia deixar de sê-lo, e poder estar nessa comissão também, que é tão importante para mim. Aí eu vou deixar os últimos segundos, talvez, ou minutos, para que você possa falar, dar suas considerações finais. Mas muito obrigada. Obrigado a você, realmente agradecer o convite, agradecer a todos que participaram, vi muitos amigos aqui, não só o pessoal do direito, muitos amigos aqui, estamos aí abertos sempre ao debate, lembrando que a importância desse ensino é porque os membros do judiciário, os legisladores, os membros do executivo são as crianças de hoje, os do futuro são as crianças de hoje. Então isso é importante. Então tá bom, fica com Deus. Um abraço, meu amigo. Beijo, um abraço, até mais. Obrigado a todo mundo aí. Tchau. Tchau, obrigada para todos que estiveram com a gente aqui. Um grande abraço para vocês. E eu não posso deixar de dizer saúde, muita saúde. Para você e para sua família. Muita saúde. Tchau. Para todos nós. Tchau.